Nos últimos anos, o mundo tem acompanhado de perto as tensões na Ucrânia e as ameaças de conflitos envolvendo forças internacionais. Agora, as notícias são alarmantes. Há rumores de que cerca de 800 mil soldados da OTAN e dos Estados Unidos estariam prontos para entrar na Ucrânia a qualquer momento. Mas o que significa esse movimento massivo de tropas? Quais as implicações para a segurança global? Neste vídeo, vamos destrinchar essa informação, entender as razões por trás dessa mobilização e os possíveis desdobramentos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para ficar sempre por dentro dos últimos acontecimentos e suas possíveis consequências. Contextualização histórica. Para entender o porquê dessa possível mobilização, precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar como a situação na Ucrânia chegou ao ponto atual. Desde 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia e o início dos conflitos no leste ucraniano, as relações entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente se deterioraram. A OTAN e os Estados Unidos, que sempre apoiaram a soberania ucraniana, intensificaram sua presença na Europa Oriental em uma tentativa de dissuadir a Rússia de expandir suas ações militares. Essa crise escalou ainda mais com a invasão russa de 2022, levando a um grande aumento da assistência militar ao governo ucraniano. E agora, essa presença parece estar prestes a atingir um novo nível. A mobilização de 800 mil soldados, imagens de satélites, movimentações de tropas e declarações de altos funcionários de defesa sugerem que a OTAN e os Estados Unidos estão organizando uma mobilização de até 800 mil soldados. Isso não significa que todos esses soldados vão necessariamente ser enviados para o território ucraniano, mas sim que essa força está de prontidão. A ideia é que, caso a situação se agrave, a OTAN tenha a capacidade de responder de forma rápida e decisiva. Mas o que significa reunir um contingente tão grande? Esses números representam uma das maiores mobilizações desde a Guerra Fria e indicam uma possível preparação para uma escalada que ultrapassaria as fronteiras da Ucrânia. A resposta russa. A Rússia, por sua vez, já anunciou que considera qualquer presença direta da OTAN na Ucrânia como uma ameaça direta à sua segurança nacional. Autoridades russas têm feito declarações alertando que, se isso acontecer, o Kremlin verá o movimento como uma justificativa para responder de forma completa e massiva. A Rússia também tem intensificado seus próprios movimentos militares, mobilizando mais tropas para a fronteira e reforçando suas bases no oeste do país e na Bielorrússia. A questão aqui é: estamos à beira de um confronto direto entre a OTAN e a Rússia? E o que uma resposta russa pode significar para os países da Europa e para o resto do mundo? O papel dos Estados Unidos e a estratégia da OTAN. Os Estados Unidos têm um papel central nessa mobilização, pois lideram boa parte das operações de coordenação e logística. Especialistas apontam que essa prontidão é uma estratégia de dissuasão. Ao mostrar força, a OTAN pretende impedir que a Rússia avance ou intensifique ataques contra a Ucrânia. Esse é um tipo de jogo de poder, onde ambos os lados sabem que um erro de cálculo pode desencadear um conflito sem precedentes. O papel da OTAN é proteger seus membros, mas a Ucrânia não é oficialmente membro da organização, o que torna a situação delicada. A presença militar serve tanto como uma ameaça velada à Rússia, quanto como um apoio indireto à Ucrânia, garantindo que, em caso de crise, o Ocidente estará pronto para agir. Possíveis consequências para a Ucrânia e para o mundo. Uma mobilização desse tamanho traz consequências que vão muito além das fronteiras ucranianas. O impacto econômico já é visível. Mercados estão tensos e a alta nos preços de energia e alimentos afeta diversos países. Além disso, uma escalada militar pode causar uma crise de refugiados ainda maior do que a que vimos no início do conflito.
Especialistas também alertam que um confronto direto entre a OTAN e a Rússia poderia ter implicações nucleares, algo que seria catastrófico para todo o planeta. Ao mesmo tempo, a Ucrânia vê nessa mobilização uma chance de se fortalecer e resistir à ofensiva russa, especialmente se receber suporte direto em caso de ataques mais intensos. A reação da comunidade internacional. Países de todo o mundo estão observando de perto esses acontecimentos. Muitas nações, especialmente nações europeias, estão divididas sobre apoiar uma intervenção mais direta na Ucrânia ou evitar qualquer movimento que possa levar a um confronto com a Rússia. Além disso, países como a China têm mantido uma posição neutra, mas com um viés de apoio à Rússia, o que torna o cenário ainda mais complexo. A comunidade internacional está em um impasse, com alguns países pressionando por soluções diplomáticas, enquanto outros apoiam a defesa da Ucrânia. A União Europeia, por exemplo, tem se mostrado cautelosa, mas firme em sua defesa da integridade territorial ucraniana. As alternativas diplomáticas. Em paralelo a toda essa tensão militar, existem também esforços diplomáticos para resolver a crise. Líderes de vários países têm se encontrado em fóruns e negociações para tentar encontrar um caminho pacífico. Uma das opções discutidas é o retorno às negociações de paz de Minsk, com a mediação de organizações internacionais. Porém, muitos especialistas consideram essa alternativa improvável, dado o nível de desconfiança mútua. Ainda assim, a diplomacia é um caminho que sempre será explorado, pois ninguém quer ver um conflito direto entre potências nucleares. Resta saber se as negociações podem ser uma solução real ou se apenas servem como um adiamento temporário do inevitável. Cenários futuros e o que pode acontecer. Diante desse cenário, o que podemos esperar? Existem vários cenários possíveis, desde um conflito direto entre a OTAN e a Rússia até uma desescalada temporária da tensão. Um dos possíveis desfechos seria a permanência das tropas de prontidão, mas sem uma ação direta, numa espécie de Guerra Fria moderna. Outro cenário seria uma intervenção limitada da OTAN, apoiando a Ucrânia com equipamentos e inteligência sem, necessariamente, envolver soldados diretamente no combate. No entanto, caso a Rússia intensifique suas ofensivas, uma resposta direta da OTAN pode se tornar inevitável, o que abriria um conflito de proporções globais. Estamos vivendo um momento de grande tensão mundial, onde cada movimento precisa ser calculado com precisão para evitar um desastre. A mobilização de 800 mil soldados da OTAN e dos ISSU é um indicativo de que o Ocidente está preparado para defender seus interesses, mas também é um lembrete dos riscos que uma escalada militar pode trazer para o mundo. Continuaremos acompanhando essa situação e esperamos que o caminho da diplomacia ainda seja uma opção. Se você quer saber mais sobre temas como esse e ficar informado sobre os desdobramentos desse conflito, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para não perder nossos próximos vídeos. Nos vemos em breve.